Olá, esse é o nosso 10 Minutos com Deus e a mensagem de hoje é a perdição do homem bom e a salvação do homem mau. O nosso texto é Lucas 18, de 9 a 14. A Bíblia nos ensina que a salvação não é por obras de justiça que tenhamos feito, mas pela graça de Deus. No entanto, essa verdade divina tem sido mal compreendida. Em nosso texto, temos o fariseu. Ele reivindicava o direito à salvação baseado em duas coisas. A primeira, porque ele pertencia à raça escolhida. A segunda, porque ele obedecia muitas regras legalistas. Não satisfeito com a sua religiosidade, ele condenava severamente os outros por não observar as ordenanças de sua religião. Assim, de acordo com o nosso tema, o fariseu é o homem bom. Ele é membro de uma seita religiosa extremamente rígida. O publicano é o homem mau, um oficial judeu que servia o odiado governo romano. Ele era desprezado, era considerado mau, pecador e até odiado pelos religiosos. Vejamos então, em primeiro lugar, as características do homem bom. Ele é um homem honesto. Ele próprio diz no verso 11 que não era injusto, nem adúltero, nem roubador. Ele era honesto em seus negócios e mantinha fielmente a sua pureza moral. Mas eu não posso me apoiar na minha justiça própria, pensando que por isso sou aceito diante de Deus. A Bíblia diz em Tito 3,5 que, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A segunda característica do homem bom é, ele mesmo avalia a sua própria bondade e até agradece a Deus por isso. A sua oração no verso 11 é: graças te dou, porque não sou como os demais homens. Esse é o tipo de gratidão baseada na comparação. Quando alguém age assim, ele pensa que até mesmo aos olhos de Deus é melhor do que os outros. E a terceira característica do homem bom, ele é uma pessoa religiosa. Até em sua oração no verso 12 ele diz: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Os fariseus jejuavam na quinta e na segunda-feira. Eles acreditavam que esses eram os dias em que Moisés havia subido e descido do monte para receber a lei. Eles também entregavam o dízimo de tudo que ganhavam, mas infelizmente é possível fazer tudo isso com a motivação errada. Lembre-se que Deus olha o interior do seu coração e não a aparência da sua religião. Portanto, o homem bom era honesto, avaliava sua própria bondade e era uma pessoa religiosa, mas trilhou o caminho da perdição. Isso por 3 razões. A primeira, porque ele confiou em si mesmo. No verso 9 lemos que Jesus contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons. Certo rabino chamado Simeão disse: o mundo inteiro não é digno de ter 30 pessoas íntegras como nosso pai Abraão. Mas, se houvesse apenas 30 pessoas íntegras no mundo, eu e meu filho faríamos parte desse número. E se houvesse só 20, eu e meu filho faríamos parte dos 20. Se houvesse apenas 10, eu e meu filho faríamos parte. E se houvesse somente 5, eu e meu filho seríamos parte dos 5. Se houvesse apenas 2, eu e meu filho seríamos esses 2. Mas se houvesse somente 1, eu seria aquele único. Confiar em si mesmo foi a primeira razão porque o homem bom seguiu o caminho da perdição. E a segunda razão é porque ele desprezou os outros. O Senhor disse no verso 9 que ele achava que era muito bom e desprezava os outros. E todo aquele que despreza os outros, por contraste, exalta-se a si mesmo. E Jesus nos ensinou em Lucas 12:48 que a quem muito foi dado, muito será exigido. Assim, para quem recebeu mais conhecimento da parte de Deus, uma ofensa leve pode ser muito mais séria que um crime praticado por outra pessoa. Isso pelo menos aos olhos do juiz eterno. O fato é que o homem bom seguiu o caminho da perdição porque desprezou os outros. E a terceira razão
é porque ele não reconheceu que era um pecador. Jesus diz no verso 9 que o homem bom confiava em si mesmo, crendo que era justo. Por isso ele não clama pela misericórdia de Deus. Quem acredita que está com toda a saúde, não procura o médico. Há uma versão bíblica que diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Tudo o que ele desejava era satisfazer o seu ego, seus sonhos e seus próprios interesses. Em vez de clamar a Deus por misericórdia, tentou dizer a Deus quão bom ele achava que era. Assim, o homem bom seguiu o caminho da perdição. Confiou em si mesmo, desprezou os outros e não reconheceu que era um pecador. Mas vejamos agora as características do homem mau. Primeiro, ele era um homem materialista. O outro personagem da parábola era um publicano, um judeu que cobrava impostos para o governo romano. Seu coração é inteiramente voltado para as coisas materiais. Sua dependência maior na vida é do dinheiro, pois acha que isso o fará feliz. Mas é um grande engano, pois o dinheiro o escravizará distanciando-o de Deus. O Senhor Jesus disse em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro deve ser apenas um meio e não um fim em si mesmo. Uma outra característica do homem mau é que ele é um homem desonesto. Assim como o publicano Zaqueu, que admitiu isso, dizendo em Lucas 19:8, ele diz: Senhor, se de alguém extorquir alguma coisa, extorquir significa obter por violência, ameaças ou astúcia. O publicano muitas vezes abusava da posição, cobrando impostos além do que era determinado, e possivelmente tem usado de ameaças e violência para alcançar os seus objetivos. Então, de fato, ele é um homem mau, mas encontrou o caminho da salvação. Isso por 3 razões. A primeira razão é porque ele se julgou indigno. A sua atitude demonstra humildade e temor a Deus. Lemos no verso 13, parte A, que ele, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Essa é a forma correta de nos aproximarmos de Deus em oração. Por um lado, reconhecendo a majestade divina e por outro, a nossa miséria. Diante de Deus somos necessitados, indignos e devemos agir como tais. Portanto, julgar-se indigno é a primeira razão porque o homem mau encontrou a salvação. E a segunda razão é porque ele reconheceu que era um pobre pecador. Em sua oração, no verso 13, parte B, ele admite claramente que era pecador. Conta-se que o Duque de Kent, pai da rainha Vitória da Inglaterra, ao aproximar-se da morte expressou uma grande preocupação com o estado de sua alma. O médico dele fez tudo para acalmar-lhe, falando de sua conduta ilustre, de como era respeitado. Mas o Duque interrompeu o médico dizendo: não, lembre-se que, se eu for salvo, não será como um príncipe, mas como um pecador. Assim, o homem mau trilhou o caminho da salvação porque reconheceu que era pecador. E a terceira razão é porque ele reconheceu que nada podia fazer para se salvar. Por isso, ele implorou a Deus. Ele reconheceu a incapacidade de ser salvo por suas próprias obras. Ele sabia que nada merecia. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Dessa forma, o homem mau reconheceu que nada podia fazer para se salvar. E a quarta razão, porque ele encontrou o caminho da salvação, é porque ele viu que Deus é misericordioso. Por isso ele clamou dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. A palavra grega traduzida por misericórdia aqui tem o sentido de ser propício ou inclinar-se favoravelmente. Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, satisfez Deus, tornando-o favorável a nós. O homem mau viu que Deus é misericordioso e clamou pelo favor divino. Nessas poucas palavras de um coração contrito está um forte argumento que Deus jamais rejeitará. Concluindo,
Assim compartilhamos que o homem bom é honesto e religioso, mas seguiu o caminho da perdição. Isso porque confiou em si mesmo, desprezou os outros e não reconheceu que era pecador. Por outro lado, o homem mau era materialista e desonesto, mas encontrou o caminho da salvação. Isso porque ele se julgou indigno e reconheceu que era pecador. Ele reconheceu também que nada podia fazer para se salvar e viu que Deus é misericordioso. Por isso, ele clamou a misericórdia divina. Então Jesus concluiu no verso 14, parte A, dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Por isso o publicano, o homem mau, encontrou a misericórdia, a salvação. Deus ouviu a sua oração e lhe concedeu o perdão. E você, gostaria de seguir o caminho da salvação como esse homem fez? Curve-se diante de Deus e ore e peça a Ele e que Ele o abençoe. Amém.